Oi, tudo bom? Então, eu tô devendo o vídeo do Vipassana, dos meus 10 dias de Vipassana, então hoje eu tô fazendo, vou entregar. E aí eu fiz um menuzinho aqui, só para não esquecer de nada, beleza? Então a primeira coisa que a gente precisa entender é o que não é o Vipassana. O Vipassana não é religião, não é uma seita, não é nada relacionado a nenhum dogma, na realidade. Então, já tira da cabeça se você em algum dia pensou que Vipassana tivesse alguma relação, por exemplo, com o budismo. Apesar do Vipassana ser um tipo de meditação que foi o Buda que ensinou, né? Passou isso para os seus discípulos e os seus discípulos foram difundindo isso pelo mundo, e aí tem toda uma história, né? Ele não é uma religião, não faz parte da religião budista, tá? E o que é? O Vipassana é uma meditação que não é transcendental, nem é uma meditação de visualização ou uma meditação guiada. O Vipassana, ele é uma meditação diferenciada, onde a gente se coloca observando o objeto. No caso, o nosso corpo é o objeto. Então você coloca a mente observando as sensações do corpo. Na realidade, a gente coloca a mente observando o corpo. E aí, quando a gente une mente e corpo, as sensações fluem. E aí, essas sensações, elas podem ser de dor, de calor, de frio, suor, pinicação, cócegas, incômodos, né? Enjoo. São várias as sensações. E a única coisa que a gente faz é se colocar em observação. A gente só observa, nada mais. Vipassana, ele te ensina a colocar como observador. E aí, quando as sensações vêm, a gente não se conecta com elas. A gente só observa as sensações. E elas vêm e elas vão. Ou seja, elas são impermanentes. A gente começa a compreender que ansiedade, raiva, depressão, são sensações, assim como calor, como frio, e elas vêm e vão. Então, se colocar como observador, sem unir, né, sem reagir, sem interagir com essas sensações, dá ao meditador Vipassana uma sabedoria diferenciada. Porque quando a gente reage, né, quando a gente interage com as sensações, a gente entra num momento de sofrimento. Porque você interage com aquela ansiedade, você interage com aquela depressão e você vive naquela sensação. E ela fica mais difícil de passar, né? Porque você o tempo todo você está ali alimentando aquela sensação. E aí você passa para o sofrimento, né? Então, na realidade, o que o Vipassana faz é te tirar deste sofrimento e te dar um pouco mais de sabedoria para que você consiga agir de maneira diferente aqui no mundo exterior. Então, quando você está no centro Vipassana, você vivencia aqueles 10 dias, você aprende a meditação Vipassana, você está trabalhando, né, isso, se colocando como observador, sem se identificar com aquelas sensações. E aí, quando você vem para fora, né, você vem para cá, para o mundo que a gente precisa ganhar dinheiro, trabalhar, matar um leão por dia, você entende que quando vem aquela sensação de depressão ou de ansiedade ou de frustração, você não precisa se identificar com ela. E aí ela vem e vai. Algumas vêm e vão mais rápido, outras vêm e vão de uma maneira um pouco menos rápida, né? Mas elas vão embora. De qualquer forma, elas são impermanentes, como tudo no mundo.
né? Como tudo que a gente tem neste mundo é impermanente. Então, um copo, ele não vai ser um copo para o resto da vida. E o nosso corpo também, ele é impermanente. A gente nasce, vive uma vida e a partir do momento que a gente nasce, a gente entra em decadência. Isso faz parte. Então, é a impermanência. É isso que você aprende com o Vipassana. E aí, quando você entra no centro de meditação, você compreende que você precisa seguir um código de disciplina, né? Existe um código ali dentro que você, quando faz a sua inscrição, né, no centro Vipassana, existem vários centros Vipassanas, tanto aqui no Brasil como no mundo, né? Quando você faz a inscrição, existe lá que você está de acordo com um código de disciplina. Você precisa ler o código de disciplina, né? E que código é esse? Você se compromete a não matar, a não roubar, a não mentir, né? Você se compromete a manter o nobre silêncio. Ele é muito importante, porque ali dentro do centro, você não toca outra pessoa também, você não olha, porque os olhos falam, né? Ali dentro do centro, a gente precisa estar conosco, né? É muito importante manter esta disciplina e manter todas as práticas de acordo com o que o nosso professor, né, e o professor assistente estão nos passando. Então é um trabalho duro, é um trabalho árduo, mas que vai te compensar futuramente, né? É um novo aprendizado e todo aprendizado, né, ele demanda um esforço maior. No caso de aprender Vipassana, a gente se esforça mesmo, porque é um trabalho de autoconhecimento. A gente não acorda em nenhum momento e fala assim, eu quero me autoconhecer. Não, você não vai fazer isso. Mas você quer melhorar a sua interação com o outro, você quer melhorar a sua interação com você, melhorar a sua vida. Então, a busca por uma melhoria, por uma vida melhor, por uma felicidade, né, ela te leva ao autoconhecimento. E é isso que o Vipassana traz para quem está lá, né? Então, eu falei sobre a disciplina, sobre o que é, sobre o que não é, né? E aí, o que é mais importante? Você pode perguntar, mas afinal de contas, se você participou do Vipassana, então qualquer pessoa pode passar o Vipassana adiante? Na realidade, não. Apenas os professores podem passar isso. Por quê? O Vipassana, ele é uma vivência individual. Mesmo que eu diga para você, como eu estou falando, o que é o Vipassana, e existem várias maneiras de você entrar no Vipassana, né? Existem várias maneiras de você proceder nas observações das sensações, né? Várias maneiras de escanear o corpo, que você vai aprender num curso de 10 dias, por exemplo. Cada pessoa vai vivenciar de uma maneira. Então, para mim foi de um jeito, para você pode ser de outro, para outra pessoa vai ser de outro jeito. E estar ali seguindo o código, né, seguindo a disciplina necessária, faz toda a diferença. Se eu for te passar e falar como que você tem que fazer, não é o suficiente para que você consiga absorver e mudar tudo, né, que você precisa observar dentro de você, trazer todas essas sensações para fora. Você imagina, vamos resumir bem Vipassana, né? Você imagina um lago de águas muito cristalinas. E aí, de repente, você começa a trabalhar o Vipassana. E o Vipassana, ele é uma batedeira. E ele vai misturar essa água. Só que embaixo dessa água tão límpida, tão cristalina, tem uma lama, tem um lodo. E na hora que você começa a fazer o Vipassana, a aprender Vipassana, esse lodo ele é revolvido. E aí o que está lá embaixo vem à tona. E vem à tona em formas de sensações.
Então, algumas pessoas choram, outras têm ataque de riso, né? Então, essas sensações é que a gente começa a compreender elas e se coloca observando essas sensações. Então, os momentos, por exemplo, mais difíceis para mim foram no terceiro dia, né? Porque no terceiro dia você tem vontade de ir embora, isso é quase clássico em todos os alunos de primeira vez num curso de 10 dias de Vipassana. Então, no terceiro dia você, tipo assim, o que eu estou fazendo aqui? Né? Você não fala com ninguém, você não pode ler, não pode escrever, não pode se exercitar, não pode falar, não pode gesticular, você não come o que você quer, você come apenas aquilo que lhe é servido por pessoas que estão ali servindo também, né? Elas não estão ali cobrando absolutamente nada, não são chefes de cozinha, não são engenheiros trabalhando para que a água quente do chuveiro saia na temperatura que você quer, né? O quarto, na maioria das vezes, é coletivo para a maioria das pessoas, né? Então você está com uma outra pessoa que você não conhece, completamente diferente. É uma vida que você vive que é assim, tipo um choque de realidade. Mas é um choque de realidade muito importante. Então ali naquele terceiro dia, a sua vontade é vazar, né? Mas aí você fica. Porque você, não só na inscrição você assinou, né, que você iria completar os 10 dias, mas no primeiro dia, quando a gente se senta, quando todos já estão lá e a gente se senta, e aí tem homens e mulheres, existe uma segregação, tá? Os homens ficam para um lado e não se veem, né? E as mulheres vão para outro lado. Então existem separações de banheiro, de quarto, de áreas de meditação, tudo é separado. E aí essa segregação também é muito importante, porém no primeiro dia a gente ainda se entreolha, ainda existe um contato, né? A gente ainda está falando, inclusive. E aí os gerentes, tanto do lado masculino, que também é um homem, e a gerente, que é uma mulher do lado feminino, eles falam o seguinte, que você ali naquele momento, você precisa se comprometer com um código de disciplina. E se você tiver algum problema com esse código, você pode se retirar, você não precisa participar, você não é obrigado. Não é porque você se inscreveu e que está ali que você é obrigado a participar de nada, né? Você ainda tem a oportunidade de sair. Felizmente, na vez que eu fiz, ninguém quis sair. Eu acho que a maioria não quer sair, porque se é a primeira vez, você nem se dá conta na realidade do que te espera. A gente não tem a menor noção do que realmente nos espera, tá? E aí, nesse terceiro dia, a minha vontade era vazar. Teve um momento da meditação, né? E aí, são vários momentos de meditação, né? Desse terceiro dia, que foi, acho que na parte da tarde, que começa 1h da tarde, logo após o almoço, a gente senta para meditar, e aí pode meditar no quarto se quiser, mas você também pode ir para a área de meditação coletiva, né? Onde existe o silêncio permanente, e aí você senta e faz a sua meditação. E existem os momentos de meditação coletiva, aonde o professor e o professor assistente estão, né? E é onde a gente recebe, onde tem as palestras, onde a gente recebe as orientações necessárias para fazer a prática do Vipassana. E aí, neste dia especificamente, eu tive a sensação de morte. E aí, quando você tem a sensação de morte, é um negócio que choca muito. Que a sua vontade é... Gente, o que é isso? Porque você está de olho fechado, parado, meditando conforme o seu professor recomenda e do nada te vem uma sensação de morte. Aquilo assusta. Apenas no dia seguinte, ou seja, só no quarto dia, é que eu fui identificar que essa sensação de morte era uma ansiedade, como uma síndrome do pânico, né? Que eu acho que eu nunca tive síndrome do pânico,
mas vem, aflora de uma maneira tão forte que para mim veio como sensação de pânico. Talvez para outra pessoa venha como taquicardia, como falta de ar, e eu tive isso tudo, tá? Mas vai ter pessoas que talvez não tenham, mas eu tive taquicardia, falta de ar, mas a sensação de pânico desse dia foi realmente muito forte para mim. E aí a gente precisa também entender que os 10 dias eles são divididos. O Vipassana ele não é uma meditação. Na realidade, o Vipassana são passos para a meditação Vipassana. Né? Existem momentos onde você aprende do primeiro ao terceiro dia uma meditação que antecede a meditação Vipassana, que é a meditação Anapana. A gente pode chamar Anapana de uma meditação de atenção plena, onde a gente observa apenas a respiração que entra naturalmente e a respiração que sai naturalmente, né? E aí existem vários momentos em que o professor nos explica como que a gente deve observar essa respiração. Então são momentos que vão aguçando cada vez mais a mente, aquietando o barulho da mente e trazendo a gente sempre para o presente, para que se consiga praticar Vipassana. Porque Vipassana demanda muita atenção, a gente precisa estar muito atento, né, para poder praticar o Vipassana. Então antecede ao Vipassana a Anapana. Então após a Anapana, que é no 4º dia, a gente entra propriamente dito na meditação Vipassana. E aí a gente vai aprendendo passo a passo, dia após dia, a meditação Vipassana. No 4º dia de meditação Vipassana, eu lembro de ter tido uma sensação que valeu por todos os 10 dias do curso de meditação. No 4º dia, eu estava lá meditando, a gente ainda não conseguia ficar 100% paradinho na meditação, porque dói perna, você não encontrou uma posição adequada e tal. Mas teve um momento que eu consegui encaixar uma determinada posição, e aí beleza, vou meditar. E aí na meditação, o corpo meio que foi se desconstruindo. Como assim? Eu estava na meditação, sentada, e aí de repente eu comecei a sentir assim uns estalos no corpo. E aí, como assim fazendo estalos, né? Assim, eu sentia, de olhos fechados, eu sentia que é como se ele fosse se desprendendo. É como se a alma se desprendesse do corpo. Ele vai assim, tec. Eu sentia um tec, fazia um tec. Era um negócio muito interessante, mas que nem me assustou. E aí eu tive a nítida sensação de que meu corpo estava num ângulo, em determinado ângulo, e eu estava em outro ângulo, ou seja, meu espírito, minha alma, né, o eu real, eu estava em outro momento. Então é como se eu observasse o meu corpo. De olhos fechados, eu não vi o corpo, eu não tinha nada na tela mental, mas eu estava tão presente naquele momento, aquele momento era tão presente, e que eu estava afastada do corpo e o corpo meio que solto, né? Como se ele tivesse meio que morto, né? Acho que pode ser a melhor palavra para descrever isso. E eu observava, eu sentia, né, o corpo completamente desconectado do real da pessoa que sou. Então eu estava aqui e o corpo aqui. E aí você compreende, né, tudo que o professor fala, tudo que ele falou nas outras palestras, né, de que não existe meu, não existe o eu, não existe o seu. Isso não existe. E aí é nesse momento que eu realmente tomo consciência de que não existe eu nem meu.
E ali naquele momento eu identifiquei que o corpo, ele é uma ferramenta de aprendizado. Então a gente tem essa ferramenta de aprendizado para viver neste mundo. E que essa ferramenta, esse objeto, ele demanda cuidado. A gente nasce e a partir do momento que a gente nasce, a gente entra em decadência. Mas estar em decadência não significa entrar em decrepitude, ou seja, não significa ser decrépito. A gente pode entrar em decadência e ainda assim, cuidando do corpo, ouvindo o corpo, observando aquilo que realmente a gente necessita para manter essa máquina funcionando e bem, funcionando bem, para que a gente possa continuar aprendendo, tendo cognição, ajudando o outro, se ajudando, crescendo espiritualmente. Para que a gente consiga fazer isso, eu preciso cuidar dessa máquina. Essa máquina, ela me foi emprestada. E essa decadência é porque essa máquina vai retornar ao pó, ela vai retornar aquilo que ela é, que é carbono. Ela vai voltar a fazer parte da Terra. E você não é aquilo. Ou seja, o seu corpo, ele não é o seu eu. E nada que você tem aqui neste mundo é seu. Porque não existe o meu e não existe o eu. E aí, a partir desse momento, aquilo foi tipo assim, para mim, valeu por toda o curso. Porque apesar da gente, sabe, já ter ouvido isso, já ter aprendido isso, inclusive quando fiz o curso de professor de yoga, foram quase um ano de curso, né, fazendo retiros e tudo mais, aprendendo posturas, aprendendo sobre o código de disciplina do yoga, né? Você escuta, mas você não consegue vivenciar isso. E aí, de repente, você se vê num curso de Vipassana, onde você vivencia, sabe? Você vê, literalmente, você sente, você vê. E isso é uma virada de chave também. Então, esse quarto dia foi muito importante para mim, nesse sentido. Outros momentos difíceis que eu passei foram assim, eu dormia muito pouco, era um sono muito entrecortado, né? A gente acorda às 4 horas da manhã, existe um sino, né? Tem uma pessoa que geralmente ou é o gerente, ou é uma pessoa, um aluno antigo, sempre precisa ser um aluno antigo, nunca um aluno novo. O aluno antigo, ele fica responsável pelo sino. Então, ele levanta um pouco mais cedo, pega o sino e ele toca o sino, que é para despertar os outros alunos. E aí, esse despertar, você levanta, arruma sua cama, troca de roupa. No meu caso, eu estava no quarto coletivo, eu precisava sair do quarto para ir para o banheiro, né? Para lavar rosto, escovar dente e tudo mais, voltava, terminava de fazer alguma coisa, eu tinha colírio para pingava os colírios e tal, e aí às 4h30 da manhã a gente começa a meditação. A meditação da manhã, ela vai de 4h30 da manhã até às 6h30 da manhã. 6h30 da manhã é o nosso café da manhã, né? E aí depois do café da manhã, às 8 horas da manhã, vem a meditação coletiva, que vai até às 11 da manhã. Então o almoço vai de 11 horas até meio-dia e pouquinho, meio-dia mais ou menos, e aí a gente para, dá uma descansada, quem quer tomar banho, toma banho, quem quer lavar roupa, pode lavar roupa. E aí a alimentação, ela é sempre vegetariana, né? Nunca tem uma alimentação muito diferenciada, mas é uma alimentação vegetariana muito rica, né? Para mim foi um desafio a alimentação, porque quem me conhece já há um tempo sabe que hoje em dia eu faço alimentação carnívora. Então esses 10 dias para mim foram
sem carne, sem ovos, né? Mas tinha leite, tinha manteiga, tinha banana, né? Que banana realmente eu já testei, não é uma fruta que me faça mal, apesar de ter mais carboidrato, mas é uma fruta que eu tolero muito bem. E na hora do almoço, para mim, era um pouco mais difícil, porque eu não como arroz, eu não como feijão, eu não como cereais, né? Aveia, essas coisas eu não costumo comer, nem leguminosas, né? Tipo grão de bico, feijão, né? Lentilha, mas eu sempre ia nos legumes. Então lá os legumes são tipo abóbora, tinha berinjela, né? Chuchu. As batatas, às vezes eu pegava só um pedacinho ou outro, mas assim, eu consegui viver esses 10 dias no Vipassana, foi tranquilo, né? Em relação ao meu olho, eu senti que a meditação mexeu muito com o meu olho. Teve dias que doía um pouquinho, mas eu levei colírio, levei tudo, então eu consegui manobrar bem. Depois eu vou fazer um outro vídeo explicando como é que foi, porque senão fica muito longo o vídeo também, né? 1h da tarde, nós nos recolhíamos para meditação, que poderia ser tanto no quarto quanto na sala de meditação propriamente dita. 2h30 começava-se a meditação coletiva na sala de meditação. Todos precisariam estar presentes, né? Então estávamos lá, ia até umas 3h30, e aí tinha por volta das 5h da tarde, a gente continuava a meditação. Então, na realidade, era uma meditação de das 13 às 17 horas. Às 17 era a nossa última refeição, que era apenas frutas, e aí no caso das frutas, na época que eu fiz o curso, era banana, laranja e maçã e chá. Para os alunos antigos, apenas água com limão. Os alunos novos poderiam fazer essa refeição, esse lanche, que era o último lanche. Então, é imprescindível que a gente siga toda essa disciplina de ter apenas 3 refeições ao dia, de não conversar, procurar levar a meditação Vipassana a sério, trabalhar duro na meditação, né? Então, tudo isso faz parte de um momento que a gente está ali vivendo sem ter como mexer em celular, sem ler, sem escrever. Você não pode escrever suas memórias. Então, tudo que eu estou falando com vocês é tudo, não que eu escrevi, mas tudo que eu me recordo, né? Tiveram 2 noites seguidas que eu tive 2 pesadelos, né? Um foi um pesadelo que eu acordei, um pesadelo, né? Mas no dia seguinte, foi do 7º para o 8º dia, eu tive um pesadelo que eu acordei de madrugada e foi do tipo assim, eu não sabia onde eu estava, eu tinha a impressão que eu estava numa seita, que eu ia ficar esquizofrênica. Então são momentos muito difíceis que a gente passa no Vipassana, né? No 6º dia eu tive uma depressão muito forte. Eu cheguei a fazer as malas, né? Não fiz toda a mala, eu fiz pouco mais da metade da mala, só deixei a roupa de cama, né? Porque a vontade de ir embora acaba sendo muito grande, porque é muito desconfortável. É aquilo que eu já falei, a gente tem um laguinho de águas cristalinas, né? Mas que quando a gente mergulha nele, quando você começa a fazer Vipassana, é um mergulho nesse lago. E aí aflora esse lodinho que está lá embaixo, ele vem para cima. E aí na hora que ele sobe em forma de sensações. E aí, ao não se conectar com essas sensações, ao não se identificar com essas sensações, a gente vai dissolvendo elas. E aí a vida aqui fora fica diferente. Então, por isso que quando eu fiz o vídeo, ainda lá no Vipassana, né, foi o 11º dia, o dia que a gente pega novamente o celular, eu falei que eu divido a minha vida em antes do Vipassana e após Vipassana. Então, se você quer passar por essa experiência, fazer um curso de 10 dias de Vipassana, eu super recomendo. Cada pessoa vai ter uma vivência, cada pessoa vai passar por uma situação.
Não, assim, se você quiser ir com uma pergunta específica, se você quiser ir com uma questão específica para resolver, é interessante que você faça isso, mas esteja aberto, né? Vá de coração aberto, esteja aberto a receber tudo que você precisa receber. Então, não vá só querendo resolver uma situação, não vá só querendo identificar uma resposta, né? Você tem uma pergunta, tem uma dúvida, tem uma questão de saúde, não vá querendo só resolver uma coisa, né? Esteja de coração aberto para poder receber tudo que o Vipassana pode te doar naqueles 10 dias, né? Tudo que ele pode te ensinar naqueles 10 dias. Quando você abaixa a guarda, você abaixa, né, dissipa os muros, o Vipassana pode agir na sua vida de uma forma muito mais impactante. E foi assim que aconteceu para mim, eu acredito que foi assim que aconteceu para muita gente que estava lá, né? Porque foi um grupo realmente muito coeso, foi um grupo que não debandou, né? Nós montamos inclusive um grupo do Vipassana, né? E estamos nesse grupo, é maravilhoso. Uma sempre se comunica com a outra, passa as experiências, porque uma coisa é você estar lá esses 10 dias meditando, e aí quando a gente sai de lá, a gente assume o compromisso de meditar pelo menos 2 vezes ao dia, né? Durante 1 hora cada vez. Então, ao acordar, a gente medita 1 hora, e ao se deitar, a gente medita mais 1 hora no Vipassana. Então, não é nada fácil, porque a gente vive uma vida muito louca, muito ansiosa, onde você tem que correr atrás, tem que ter dinheiro, tem que pagar, os boletos chegam e tudo mais. A gente sabe que isso tudo é muito problemático, a gente convive com outras pessoas que não fizeram Vipassana, e se manter equânime nisso tudo é um pouco mais complicado. Vai ter momentos que você vai realmente estourar, falar alguma coisa, e depois você se dá conta de que não era bem assim. E aí você volta um pouquinho atrás, né? E isso já é um grande passo, né? Se você está no Vipassana. É sinal que o Vipassana realmente agiu na sua vida. E é de pouco em pouco, né? 10 dias não é o suficiente para você mudar toda a sua vida, mas são os primeiros passos para uma vida melhor. Melhor em todos os sentidos, né? Economicamente, emocionalmente, fisicamente, né? Você vai entendendo as coisas de uma maneira diferente, você vai enxergando as coisas de uma maneira diferente, né? Então, se você quer fazer o Vipassana, tem um link, né, que eu vou colocar aqui abaixo no vídeo, que é o dhamma.org. Você pode baixar o app, ou você pode entrar no próprio site do dhamma.org, e lá você procura pelos cursos de 10 dias. Se você mora em São Paulo, por exemplo, pode ser no Dhamma Saranam. Se você mora no Rio, pode ser no Dhamma Shanti. Em Florianópolis já tem um Dhamma lá se formando. Em Brasília também temos outro Dhamma se formando. Ou seja, no Brasil inteiro a gente tem Dhammas, né, que fornecem, que ensinam o Vipassana de forma extremamente consciente e responsável, né, e que vale a pena, né? Você vai encontrar outros locais talvez que ensinem Vipassana, mas que vão te cobrar, né? Vão te cobrar para estar lá, para consumir, para comer, para dormir, né? Não que isso seja errado, mas essa opção de você estar num lugar onde você vive de doação, onde as pessoas que estão lá te servindo estão doando também, é bem impactante. Porque algumas pessoas dizem, é porque eu paguei, eu quero isso, porque eu paguei, eu tenho que dormir assim, porque eu paguei, eu tenho que ter um local apropriado. E aí você se coloca numa parte mais vulnerável, né? Onde você dorme com uma pessoa que você nunca viu na vida, porque quando a gente chega no Vipassana, no primeiro dia você está falando, né? A gente chega até as 4 horas da tarde, quando chega 8 horas da noite, entra o nobre silêncio e você não pode mais falar. E aí você só vai poder falar no 10º dia, que eles liberam para falar, mas não pode, ainda assim não pode ter contato físico. A vontade que a gente tem quando começa a falar é abraçar a pessoa mesmo que está com você, porque
realmente é muito impactante ficar todo aquele tempo sem falar, sem escrever, sem ler, sem se exercitar, né? Você não pode correr, você não tem lugar, né? Mas você não pode fazer isso. Então, isso tudo impacta muito no seu emocional. Então, eu acho que isso é muito importante. Você está no lugar onde você é servido e você tem que cumprir esse código de disciplina, são regras, né? E eu acho essas regras muito importantes. Então, esse é o meu, o meu depoimento de Vipassana. E vai ter outros, né, depoimentos, porque eu vou fazer um outro depoimento relacionado a como é a vida depois que você sai do Vipassana, né? E como é servir ao Vipassana, como é que é o servir ao Dhamma, né? Como é viver uma vida fora de um centro de meditação no Vipassana, tá bom? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. É um pouquinho longo, mas são 10 dias resumidos aqui, talvez em 40 minutos, beleza? Então é isso. Beijo. Muito obrigada.